Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino. Sou técnico de enfermagem e trabalho como cuidador de idoso. Como faturar bem cuidando de idoso com Alzheimer? O que você tem que fazer para ganhar bem cuidando desse idoso que tem Alzheimer ou desse idoso que tem essa patologia? Primeiramente, quem cuida de pessoas com Alzheimer e vamos se dizer assim, esse serviço é bem específico. Nem todo mundo, nem todo cuidador consegue se adaptar a trabalhar com uma pessoa que tem Alzheimer. Nem todo cuidador consegue lidar com a família dessas pessoas também. E ao mesmo tempo, é outro ramo. Eu falo ramo porque eu divido o cuidador de idoso em vários tipos de serviço. Por procedimento, ficar 6 horas, 12 horas, dar um banho. Então vamos falar que o Alzheimer, o idoso que tem Alzheimer, é um serviço diferente, é um serviço à parte. Porque tem pessoas que já têm um costume de pegar esse tipo de serviço, idoso com esse tipo de patologia, do Alzheimer mais leve para o mais avançado. Então já tem pessoas que já têm uma experiência muito grande de lidar com esse tipo de público. O que acontece? E também são bem, vamos dizer, bem procurado essa pessoa para trabalhar. Tem muita gente com Alzheimer. Então, esse profissional é muito procurado, muito requisitado para trabalhar. E pagam muito bem. Não é um cuidador de idoso indo cuidar de uma pessoa que tem um AVC ali e precisa de alguns cuidados. É muito diferente. É completamente diferente. Você cuidar de uma pessoa que tem um Alzheimer. Pode ser um grau mais leve, beleza, mas pode ser um grau mais avançado também. Às vezes vai pegar um caso que já está atrofiado essa pessoa, já está numa cama, já não sai mais da cama, já está acamado. Então é difícil lidar com essas pessoas. Então a pessoa que se dedica a cuidar de pessoas que têm Alzheimer ganha muito bem também. Dá para ganhar muito bem. Não é apenas você chegar, aguentar e tolerar. Não, não é assim que funciona. Você vai tolerar para poder ganhar bem. Você tem que saber o que você está fazendo para você ganhar bem. Para você ser procurado, para você ser requisitado. Por onde começa? Às vezes tem casa que você chega, a família já está doente. A família está estressada, a família está nervosa. Os filhos já estão até gritando. Vai ter muito disso, vocês vão ver. O que acontece? A pessoa que tem Alzheimer, às vezes a família fica desgostosa. Por quê? Muitos não têm a noção do que é o Alzheimer. Muitos não têm essa noção. Tem lugar que você vai que a família pensa até que é frescura. Por quê? Não lembra o nome do próprio filho. Tem filho que não se conforma com isso. Ao mesmo tempo, tem filho que entra numa depressão de ver o estado da pessoa. Por quê? A pessoa não lembra o próprio nome, a pessoa não lembra onde está, a pessoa não tem tempo e nem espaço. Não sabe que horas são, se saber também tanto faz como tanto fez. A pessoa está no mundo da lua. E um filho vendo isso acontecer com um pai é muito triste. Vai ter caso que o paciente está com sonda, às vezes pode estar amarrado, os braços assim, às vezes tá com uma blusa para ele não poder tirar a sonda. Tem tipo de blusa assim que amarra na própria calça assim para ele levantar o braço até um certo limite. Porque se soltar, ele vai arrancar essa sonda. Então é triste para uma família ver esse ponto, ver onde essa doença pode levar também.
Às vezes começa a sair escara. É difícil também para o familiar. É muito difícil, muito triste. Essa pessoa quando está dando problema, xingando ou jogando alguma coisa, é muito triste também. Às vezes você imagina, se entrar um estranho na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai pegar a primeira coisa que estiver na frente e você vai jogar, você vai expulsar, você vai agredir essa pessoa. Está dentro da sua casa, você não conhece. Opa, é um ladrão. Uma pessoa com Alzheimer esquece quem é o filho, esquece quem é a esposa. Para ele é um estranho dentro da casa. Por isso que muitas vezes ele agride, ele joga alguma coisa. Acontece muito isso. Por quê? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Vai piorando ao longo do tempo. Às vezes pode demorar muito para piorar, mas às vezes piora muito rápido. E isso é triste para o familiar. Então o cuidador, quando chega numa residência, consegue lidar com a família, explicar para a família como que começa, o que está acontecendo. É diferente você lidar com a família, você explicar para a família. Você encontra a família nervosa, querendo resultado, querendo que você resolva. Você tem que aprender a acalmar essa família, acalmar esse filho, explicar o que está acontecendo. Ter um jogo de cintura com a família e com o paciente. Então não é qualquer um que consegue lidar com essa situação. Aí o que acontece? Qual profissional vai ficar ali sem saber o que fazer? Muitos profissionais ficam perdidos. Ah, essa família aí não me deixa quieto, essa família aí cobra muito. É isso que acontece. Ah, essa família aí quer que eu faça um monte de coisa. O paciente é muito agressivo. Então você como cuidador de idoso, você tem que aprender a lidar com a situação. Você tem que aprender até onde essa situação chega. Que ponto você pode encontrar uma família de um paciente com Alzheimer? Como você começa a trabalhar com um paciente e lidar com a família? A família não tem culpa, a família está no limite, está no estresse. A família não tem noção que isso poderia acontecer, que poderia chegar nesse estado. O pai começa a gritar, o vizinho reclama. Se mora em apartamento, tem que ficar 24 horas do lado do paciente para ele não fazer barulho. A família briga com o síndico, briga com o vizinho. Então uma pessoa que tem Alzheimer, o cuidador tem mais trabalho. O cuidador tem que aprender a lidar com a situação. Um cuidador tendo jogo de cintura e sabendo lidar, ele passa um dia tranquilo com esse pessoal. Com essa família com problema, com esse paciente que agride. Ele ali do lado ali, ó, trabalhando com o paciente, o dia vai passar. Ao mesmo tempo, você vai explicando para a família o que vai acontecendo. Você vai mostrando para a família que tem outros casos. Que aquilo ali pode dar uma melhorada. Você vai formar uma rotina para esse idoso. É diferente. Mas você não vai colocar isso na cabeça da família no primeiro dia. Tem cuidador que entra num dia e sai no outro. Tem família que já contratou numa semana 3, 4 pessoas. Por isso que o serviço de cuidador para uma pessoa que tem Alzheimer é diferente. Você vai cobrar bem, você vai cobrar pelo valor ali para trabalhar. Não é fácil, mas dá para você levar tranquilo. E vai ganhar bem, porque não é fácil. Então muita família entende que o seu valor que você está cobrando pelo trabalho que a pessoa dá, pelos profissionais que já passou por ali. É triste você ver uma família doente, uma família triste, porque eles começam a brigar entre eles. Ao mesmo tempo, você pode pegar um paciente que tem Alzheimer que está acamado. Vai ter paciente que se fere. Um paciente acamado com Alzheimer dá trabalho,
já caiu da cama inúmeras vezes. A família está estressada, vai estar estressada mesmo. Porque se quebra o fêmur, o braço, alguma coisa, o que acontece? Vai levar no hospital, o assistente social vai conversar com a família, dá maior dor de cabeça, mas a família não tem culpa. Em 5 minutos acontece um monte de coisa. Em segundos. Então a família já vem num estresse muito grande. Então um cuidador que tem uma paciência legal, sabe lidar com isso, você vai acalmar a família e cuidar bem do idoso. Ele não tem melhora? Que rotina você pode passar para ele? Como você pode mudar essa rotina? E o idoso que está com úlcera de pressão? Porque já está acamado. E ele tem Alzheimer. Para você fazer um curativo. Às vezes ele deixa você fazer um curativo tranquilo, mas às vezes ele dá muito trabalho para fazer o curativo. Às vezes ele não deixa você fazer o curativo. Ocorre muito disso. E quando o paciente tem Alzheimer, suja toda a fralda e ele arranca essa fralda toda suja. Em vez de sujar uma fralda, um lençol, ele suja tudo, coberta, suja tudo que está ao redor dele. O que fazer? Ele tá sempre fazendo isso. O cuidador não vai ficar, tem cuidador que não tem paciência, não fica. Então tem um jeito para você cuidar dele. Tem um jeito de você pôr a fralda. Tem um jeito de você acertar, de você ficar de olho. É um paciente que precisa ficar de olho. Não adianta você falar não faz isso. Uma pessoa que não está lembrando o próprio nome, você vai falar não faz, você acha que ele vai entender? Você pode falar na hora para ele parar, se você vê. Mas fora isso, ele não vai lembrar que você falou para. É onde a família se irrita. Por quê? Pro familiar, eu estou mostrando para ele que não é para fazer isso, que vai sujar tudo. Eu viro as costas, ele faz. Então a família vai perdendo a paciência. A família vai ficando nervosa. Ao mesmo tempo, essa família vai entrando em depressão. Fica tudo depressivo, nervoso, começa a gritar com o pai que está doente. Mas também não vale de nada. É tudo uma onda de estresse lá dentro. Onde você entra e começa a acalmar os ânimos. Você entra e mostra um resultado. Você entra e acalma aquela pessoa. Então, é tudo paciência e saber observar o que está acontecendo, por onde você vai começar. Cada paciente é diferente do outro, cada residência é diferente do outro. Cada família lida diferente. Ao mesmo tempo, um cuidador tem que ter um jogo de cintura legal. Vocês já perceberam isso? Cada residência que ele entra, a família lida diferente. E você vai lidando junto com a família ali, com o costume da família de cuidar daquela pessoa. Tem outra família que já tem um costume diferente, um jeito diferente. Às vezes, você como cuidador vai achar errado, mas você vai entrando no ritmo deles, mas com a sua técnica. Aí você vai mostrar que você está certo. Não chega falando. Tem família que não aceita. Tem família que você vai falar que é Alzheimer, tá o diagnóstico, você fala que é Alzheimer, tá dando trabalho, e a família fala que não é Alzheimer. Você concorda com a família, você vai fazer seu serviço. Tem família que não aceita a doença ou o problema que o pai tem. É assim que funciona. Você como cuidador, daria conta de uma pessoa com Alzheimer? Daria conta de trocar um quarto inteiro porque ele arrancou uma fralda suja? Imagina você ter que tirar toda a cama, trocar toda a cama. Ao mesmo tempo você tem que tirar toda a roupa dele, tomar cuidado com as mãos dele, para que ele tá com a mão suja, para ele não passar no rosto, cabelo na parede. É isso que acontece. Então um dia do cuidador que
não tem muito controle, não sabe lidar com a situação. Pegar um paciente que suja tudo, no outro dia ele não volta. Ou passa o dia inteiro ali só limpando aquele momento ali, ó. O dia inteiro para tentar dar o banho, trocar a cama, tentar limpar o paciente. E quando o paciente é mais forte que o cuidador e o paciente suja o cuidador. Tem isso também. Por isso que uma pessoa que cuida de paciente que tem Alzheimer cobra bem. Porque não é fácil. Vai ser cobrado pelo trabalho, pelo serviço que dá. Não é que ele está cobrando caro. Não é apenas uma pessoa que está ali para ser cuidada porque teve um probleminha. A mesma coisa, se você for colocar alguém numa clínica de repouso, por melhor que seja, tá? Ah, tá com início de demência, tá com um começo de Alzheimer, teve um AVC. Ah, quebrou o fêmur, tá aqui para cuidado. Vai ser como? Essa pessoa que quebrou o fêmur vai estar ali por um preço. Vai uma pessoa lá, vai ajudar a se alimentar, vai trocar aquela pessoa, dar medicamento, beleza. Vai ter aquela pessoa com AVC ali, ó, que vai precisar do acompanhamento da fisioterapia, um auxílio para ir até o banheiro, auxílio para se trocar, porque teve um AVC isquêmico, está com um lado do corpo sem movimento. O que vai acontecer? É um valor, é um X. Mas uma pessoa com Alzheimer, que já está com um grau mais avançado, o valor é diferente, bem mais caro. Não importa que é uma clínica de repouso, o valor vai ser bem mais caro. Por quê? Se ele tiver uma crise, dar um trabalho, fazer uma sujeira dessa, quantos funcionários vai precisar para limpar, para ajeitar? Então, até para você pôr numa clínica uma pessoa com Alzheimer, é diferente, o valor é diferente. Tem clínica que pode ser até tudo igual, mas uma clínica boa mesmo, se você for ver, os valores são diferentes. Tem aquela pessoa que está ali porque mora sozinha, a família tem medo, os filhos moram longe e põe numa clínica. Porque não aceitou ir morar com o filho. O que vai acontecer? O valor é X, é o valor comum. Mas uma pessoa que tem Alzheimer avançado, o valor é diferente. O trabalho é diferente. Vai trocar a cama desse senhor aqui? Vai trocar a cama, só vai trocar no outro dia. E da pessoa que está com Alzheimer ali? Se ele arranca a fralda toda hora, se ele faz uma sujeira lá e arranca a fralda, suja tudo, quantas vezes vai trocar? Quantas vezes vai para ligar para a família para trazer roupa de cama? Então os valores são diferentes. Então para um cuidador é diferente também o valor. Principalmente se é um grau mais avançado, o valor é diferente, o valor é maior. Esse cuidador não vai poder descolar 5 minutos. Às vezes fica difícil do cuidador ir no banheiro se não tiver ninguém lá. Porque o cuidador não pode descolar do paciente. É paciente que pode causar um risco para ele mesmo. É um paciente, se for descer uma escada, pode causar um risco. Pode sair na rua e o cuidador não vê e se perde. Isso daí é comum acontecer. Porque o cuidador é um ser humano também. O cuidador precisa ir no banheiro. E se não tiver ninguém na casa, o que o cuidador faz? O cuidador tem que parar para comer também. E se não tiver ninguém na casa? O cuidador dá uma paradinha ali, ó. O paciente dá um jeito de sair para a rua. Se perde na rua. O carro pega esse paciente. A responsabilidade vai para quem? Para o cuidador. Ele vai ser. O que vão acusar ele? Abandono de incapaz. Negligência. Vão acusar ele de muitas coisas. A responsabilidade é muito grande. Agora vamos parar para pensar. Como que você vai almoçar? Como você vai no banheiro? Você vai ter que ter um jogo de cintura. Você vai ter que se ajeitar.
Então o valor é bem diferente. Não é um paciente que você vai ficar acompanhando ele ali para não ficar sozinho. Que você vai dar o banho na parte da manhã, dar o café da manhã e ficar ali quietinho do lado dele. É muito diferente. A responsabilidade é maior. O valor também é diferente, o valor tem que ser maior também. Então você como cuidador tem que pôr isso na cabeça. Você precisa se valorizar quando pegar esse tipo de serviço, não é fácil. O cuidador tem que entender o que acontecer é responsabilidade do cuidador. Então tem que cobrar. Tem que cobrar. Por quê? É trabalhoso, é muita responsabilidade. Então tem cuidador que se empenha a cuidar de pessoas com Alzheimer. Tem um jeito legal de trabalhar. Tem um jeito legal de lidar com a família e lidar com o paciente também. Tem pessoas que levam o paciente na praça com um pouco de dificuldade, consegue levar esse paciente com Alzheimer na praça, num parque, apenas para a família ter um sossego ali, ó, poder limpar a sua casa tranquilo, poder ficar sossegado em casa, de tanto que esse paciente deu trabalho para o familiar. Então esse profissional sabe lidar ali com a situação, viu o que a família estava precisando. Esse que é o interessante. Você como cuidador vê o que a família está precisando. A própria família vai valorizar o seu serviço. A família vai ver que você tem uma noção do que está se passando ali. Ao mesmo tempo, o que você pode fazer para ajudar. Você vai chegar ali, você vai olhar ao seu redor para o que você vai fazer. Você vai olhar como que essa família está. Como esse paciente está agindo. O que você pode fazer para modificar. Eu vou dar uma dica aqui. Tinha um paciente com Alzheimer, ele dava muito trabalho mesmo. Faziam de tudo, tiravam ele de casa, tentavam fazer um monte de coisa. O que eu falei? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, certo? Ele esquece muitas coisas. Então a família começou a fazer o que eu achei interessante. Não fui eu, foi a família, tá? E sem querer também. Mudou a cama dele de lugar. Só de mudar a cama dele de lugar, esse paciente mudou. Como se ele estivesse em outro lugar, como se ele tivesse chegado em casa. E ficou um bom tempo assim. Então tem paciente que você vai aprender no dia a dia, você vai ver, vai ter ideia no seu dia a dia. Esse que é o interessante. Isso que eu trago para você, o dia a dia. O que é legal também? Esse paciente mudou só de mudar, tirar a cama dele dali. Por que mudou? Você vai ver que a maioria das pessoas que têm Alzheimer mais avançado pode estar mais calmo, pode ser avançado e a pessoa ser calma ou a pessoa ser agressiva. Ou a pessoa ficar nervosa porque continua na mesma coisa. A maioria das pessoas pede para ir embora para casa. A maioria das pessoas quer ir embora para casa. Aí você fala assim, mas você está na sua casa. Então entra em desespero. Imagina você fora de casa. Você está fora de casa mesmo. Essa pessoa que tem Alzheimer, ela enxerga que está fora de casa mesmo. Ela acredita que não está na casa dela. Então essa pessoa vai ficando nervosa. E o interessante, porque ela tá vendo a cama ali, tá vendo a cama ali. Quando mudou a cama para ela, ela tinha voltado para casa dela. Pegou algum objeto que ela gostava, coloca em cima da cama e muda a cama de lugar. Ela voltou para casa dela, olha, o objeto que ela gostava, que ela conseguiu lembrar, tá ali. Isso é interessante. E isso você como cuidador tem que aprender. Tem que saber lidar com isso. Tem que aprender essas coisas. Tem que aprender a ter esse jogo de cintura. Tem que aprender a se impor também. Porque vai ter família que pode até subir nas suas costas se puder. Isso você vai ter que tomar cuidado também. Não é assim que funciona. Você tem que ser um profissional. Você vai se motivar com muita coisa, vai ter muita motivação por muita coisa, vai se motivar, vai ficar triste. Mas ali é a sua profissão. Você é um profissional. Você não vai
ser amigo de ninguém ali. Não, você é sua profissão ali. Não deixa a família te tratar muito como amigo. Por quê? Depois você não vai ter como você aumentar, não vai ter como você lidar com a família e nem com o paciente. Acaba misturando as coisas. Isso não pode acontecer. Você tem que saber separar as coisas. Porque a família pode te tratar mal no começo, mas quando vê que você sabe lidar com a situação, começa a querer te agradar. Isso daí não pode acontecer. Agrada pelo profissional que eu sou. Não para tentar se aproveitar de mim, e fica hoje, no dia da sua folga, fica hoje que eu não tô bem, não sei o quê. Não, porque muita família vai usar isso. Então você tem que tomar cuidado com isso. Isso não está em nenhum livro. Eu estou trazendo para você porque eu já passei por isso. É o meu dia a dia, eu trabalho como cuidador. Eu pego pessoas com Alzheimer também. Eu pego uma família mais doente que o próprio paciente. Eu pego família com mais problema do que o paciente. No final eu fico com o paciente para o pessoal ir para o médico fazer exame. De tanto que esse paciente deu trabalho. Às vezes uma pessoa com Alzheimer está tanto preso ali, porque a família tem vergonha muitas vezes de sair com ele na rua e tem medo também. Mas você como cuidador, com a sua segurança, com a sua técnica que você tem, você leva esse paciente para a praça. É um dia diferente, totalmente diferente. Esse paciente vai chegar cansado, vai chegar alegre e vai descansar. Você vai ver quando você pegar alguém com Alzheimer, você pergunta, tá quanto tempo aqui dentro de casa? Muitos vão falar assim, tem que trancar o portão, porque se sair para a rua, ou o carro pega ou ele se perde. Ou aquele pessoa com Alzheimer que fica lá no portão olhando para a rua. Você pega uma pessoa dessa e leva numa praça. Você mudou o dia dessa pessoa. Você mudou o dia dessa família. Olha quantas coisas você pode fazer para ajudar uma família ou para auxiliar no seu serviço. O seu próprio dia como cuidador vai ser diferente, vai ser um dia melhor. As pessoas vão te elogiar, as pessoas vai te dar até motivação. Em vez de você motivar a família, as pessoas te dão motivação. Um cuidador pode crescer a cada dia. E um cuidador aprende todo dia. Eu já tenho 15 anos, 16 anos já cuidando de pessoas. Trabalho como cuidador há 16 anos. Hoje ainda estou aprendendo. Nós aprendemos todo dia. Todo dia é diferente. Todos os pacientes é diferente. Hoje eu estou com alguns clientes novos. É diferente. A conversa é diferente, o clima é diferente. Hoje eu fui na casa de duas pessoas que amputou a perna esquerda. As duas amputou a perna esquerda. O que aconteceu? Eu vou na casa de um lá, ele dá risada, ele brinca com o toquinho, e eu estou fazendo curativo ali, ó. Perigo de inflamar, de infeccionar. São vários pontos. Estou lavando os pontos. Eu vou na casa do outro lá, já tá moado, não conversa, tá quieto. É diferente. Ainda pensei hoje, nossa, dá vontade de pôr os dois juntos, um do lado do outro para ver. Então são ambientes diferentes, tristeza diferente. O problema é o mesmo. Como aquele outro aceitou o seu problema? Isso eu observo. Nisso eu aprendo todo dia. Como o outro está aceitando aquele problema? Não vai ter reversão. Os dois vai ter que usar prótese. Então, uma pessoa é diferente da outra, uma família é diferente da outra. Então eu aprendi a estudar a reação das pessoas, a tristeza das pessoas ali no momento. Então, como que eu sei ver a tristeza da pessoa? Eu sei motivar a pessoa. Eu sei mostrar para a pessoa, para levantar um pouquinho o ânimo dela. É que um cuidador tem que saber, tem que aprender. Como motivar uma pessoa? Muitas vezes eles te motivam. E você leva isso daí, essa motivação, para outra residência.
para outro problema diferente. Uma pessoa te elogia, é totalmente diferente o seu dia. O seu dia se torna um dia mais fácil, um dia proveitoso. Você levanta a cabeça para fazer as coisas. Te dá mais garra para fazer as coisas. Então você, como cuidador, aprenda a cobrar direitinho, mas tenha uma sabedoria também. Nós aprendemos todos os dias. Eu ainda estou aprendendo. Então, só temos que aprender. E o que eu venho trazer para você hoje é que um cuidador que cuida de pessoas que têm Alzheimer dá para ganhar muito mais. Só depende de você.